Vem ouvir a verdade que liberta o coração. Inscreva-se no canal Voz Protestante. Compartilhe a esperança, fortaleça a sua fé e caminhe conosco anunciando a palavra de Deus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Obrigado mesmo pela tua atenção, obrigado por estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus, crescendo junto, na verdade, na graça e no conhecimento. A Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes e tem o poder de transformar a nossa vida, de transformar a nossa história. Amém? Eu já gostaria de começar essa reflexão, esse estudo. Eu não sei que nome você pode dar, mas o objetivo principal é que haja edificação para a tua vida espiritual. O desejo do meu coração é que essa palavra venha falar forte ao meu e ao teu coração. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a vinheta e voltamos já já, ok? Vem comigo. Fica só um pouquinho aí, volto já já. É isso aí. Vem ouvir a verdade que liberta o coração. Inscreva-se no canal Voz Protestante. Compartilhe a esperança, fortaleça a sua fé e caminhe conosco anunciando a palavra de Deus. É isso aí, é isso aí. Obrigado mesmo por você estar aqui comigo, estar aqui conosco. Para quem não me conhece, me chamo Evangelista Rodrigo Reis. E o desejo do meu coração é que você também encontre o Salvador, o Consolador, o Libertador, aquele que destrói com a dor, aquele que é o Senhor de nossas vidas, Jesus. Amém? Eu gostaria de já começar esse vídeo, né? Eu gostaria de já começar trazendo uma reflexão da referência, né? Uma referência da palavra de Deus que está no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que nos diz assim. Leia comigo aí na projeção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra linda. Todo mundo busca uma agradável, uma perfeita e uma boa vontade. E quando ela vem de quem tem o poder e a condição de realizar em nossas vidas, vale a pena aceitar. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, eu estava refletindo lá no meu trabalho, né, no decorrer do dia, e o que veio à minha reflexão foi que, na verdade, não foi nenhuma reflexão, foi um pedido de oração, foi um pedido de clamor a Deus que não me lance na minha própria vontade. Jesus, não nos lance a gente a nosso bel prazer. Querido, enquanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa vontade nos leva à morte e à destruição. Crê tu nisso? A Bíblia ela nos mostra claramente que isso é fato. Quando nós paramos para meditar no livro de Êxodo, capítulo de número 32, né? Vamos ler junto? Êxodo, capítulo de número 32, né? Versículo de número 8, de 8 a 10. Vamos ver o que está escrito? Olha na projeção, leia comigo. O bom é a gente refletir aqui junto com a fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Olha só. Então Arão lhes disse:
tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei a mim. Todo o povo tirou os brincos de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os recebeu das suas mãos e com bulho trabalhou nele e fez um bezerro de fundição. Então disseram: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Querido, observe bem, essa palavra, o contexto histórico dessa palavra vai dizer que Moisés, ele passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus, né, no Monte Sinai, para receber as pedras da aliança. Deus estava ali estabelecendo um limite, Deus estava ali estabelecendo um direcionamento para ter vida, para que o povo se multiplicasse, se norteasse diante de Deus, né? Usando ali Moisés, ali a Bíblia vai dizer que aquela pedra foi difundida, foi escrita pelo próprio Deus. Mas passando ali 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai nos dizer que aquele povo começa agora a murmurar contra Arão, que estava ali na responsabilidade, na liderança, na ausência de Moisés. E nos conta a história que aquele povo agora fala: olha, eu não sei o que aconteceu com este homem. Eu não sei o que aconteceu com este homem que chama Moisés, eu não sei. Nós queremos um Deus que vá à nossa frente. E Moisés ali, e Arão ali, levado pela pressão daquele povo, pede para que aquele povo tire os brincos das suas mulheres, dos seus filhos, onde nós lemos. E quando joga no fogo, sai um bezerro de ouro. Alguém se levanta, salta na frente e fala: olha aí, ó, eis aí os vossos deuses que vos tirou da terra do Egito. Queridos, é muito triste. É triste porque de lá de cima, Deus preparando algo maravilhoso, perfeito, agradável para a sua criatura, para o povo de Israel ali, para aqueles hebreus, o povo havia pecado, se corrompido diante de Deus. O povo, a vontade do povo, o desejo do povo, o povo ele tem uma facilidade muito grande, nós temos uma facilidade muito grande de nos afastarmos de Deus para obedecer a nossa própria vontade. E a nossa vontade nos leva à morte. A nossa vontade nos afasta de Deus. A nossa vontade é um trapo de imundície. E a Bíblia está recheada de referência a respeito a este assunto. A Bíblia está recheada de referência relacionado a esse assunto. E eu volto a pedir, e volto a dizer, e te aconselho também a pedir: Senhor, não me deixe viver na minha própria vontade. Senhor, não me deixe viver na minha própria vontade. Queridos, nós vemos isso também no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24. Eu queria também aqui deixar aqui na projeção para juntos refletirmos. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 24, que nos diz assim. Olha, leia comigo. Então disse Davi a Gade: estou angustiado. Caiamos agora nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes. Porém, não caia eu na mão dos homens. E o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde amanhã até o tempo determinado, e morreu do povo, desde Dan até Bezerba, 70.000 homens. 70.000 homens. Querido, o contexto dessa história vai dizer que Davi caiu na loucura, caiu na doideira, caiu na vaidade de querer contar os homens. Ele queria medir as suas vitórias através do seu exército. Ele achava que o seu exército era um exército melhor do que os outros. Ele achava que, de acordo com a quantidade de homens que ele tinha, dava realmente para mostrar o seu poder ibérico, deixando com que a vaidade entrasse no seu coração, querendo ao seu bel prazer se ensoberbecer, se auto-exaltar. Esquecendo que as vitórias eram entregues, todas as vitórias eram entregues através do próprio Deus que pelejava a favor do seu próprio povo. Não era a espada, não era o cavalo, era o próprio Deus que pelejava em favor do povo de Israel.
Mas Davi, após receber ali 800 mil, milhares de homens de Judá e homens de Israel, ele ficou empolgado, Ele ficou empolgado e na mesma hora bate uma tristeza no coração de Davi por ele ter cometido aquele pecado. O censo só era feito quando Deus pedia, não era da vaidade, da vontade do homem. Mas aí a Bíblia nos conta que Davi se encontra com Gade. Davi se encontra com o profeta Gade. E Gade vai dizer para ele, olha, veja bem o que você irá me responder. Veja bem o que você irá responder para aquele quem me enviou até você. Davi, no versículo de número 10 do capítulo número 24, Davi se arrepende, mas a consequência do pecado vem. E ele fala, olha, você tem 3 coisas, Deus ele manda te entregar para você 3 sentenças. 7 anos de fome, de miséria, 3 meses fugindo dos teus adversários, dos teus inimigos, ou 3 dias de pestilência, 3 dias de pandemia sobre Israel. Agora tu vê o que é que tu vai responder. Davi sabia que se dependesse da fome ia depender do homem. Davi sabia que se dependesse da peleja do homem também, 3 meses fugindo do homem, também iria depender da vontade do homem, da misericórdia do homem. Aí Davi fala assim, olha, caia eu na mão do Senhor. Caia eu na mão do Senhor, que o Senhor é misericordioso, mas que não caia eu na mão dos homens. Davi sabe que a vontade do homem é diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Davi optou não a vontade dos homens, de cair na vontade dos homens, mas cair na vontade de Deus, nas mãos de Deus, porque Deus ele é misericordioso. E nós conhecemos a história lá no final. Após ele ter oferecido um sacrifício de arrependimento, Deus recebe e tira a mão de sobre o povo que estava debaixo da jurisdição, debaixo da responsabilidade do nosso irmão Davi. Queridos, a Bíblia está cheia de referência. Após, no livro de João, vamos ler João também. João, capítulo de número 2, versículo de número 24 e 25 está recheado. Após Jesus Cristo ter feito milagres ali, após Jesus Cristo ali ter curado várias pessoas, o versículo chave aqui na minha projeção é no 24 e 25. A Bíblia vai dizer que muitos acreditaram ali em Jesus, mas foi uma confiança, foi uma fé superficial. Não foi uma fé de arrependimento, foi uma fé porque viu ali o milagre, foi uma fé visual. E a Bíblia vai dizer que, versículo 24, que é o mais importante, o 25, mas Jesus não confiava nele, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. Ele mesmo sabia o que havia no homem. Deus ele sabe, queridos, o que passa pelo nosso coração. Deus ele conhece a nossa natureza. Deus ele sabe que a nossa vontade é pecaminosa. A nossa vontade é destruidora. A nossa vontade foi corrompida pelo pecado. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe nada de bom em nossa vontade. E nós aprendemos isso com Jesus. Nós não aprendemos isso só com o pastor, nós não aprendemos isso só indo para a igreja, mas nós aprendemos isso lendo as Escrituras, nós aprendemos isso analisando a enciclopédia da vida de Jesus, que é a palavra de Deus, e nós vemos que em nós, em nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, é de afastar do nosso Deus. E ele não precisava que ninguém o revelasse, porque o próprio Jesus Cristo já conhecia e conhece a natureza do homem. Ele, por mais que ele veio como homem, mas sua natureza divina teve o poder de sondar e ver o coração do homem. A nossa vontade nos afasta de Deus. Romanos diz isso. Querido, o homem se afastou tanto de Deus que Deus entregou o homem à sua própria vontade.
Mas quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, quando nós o aceitamos como justificador, como um advogado fiel que não tem nenhum pecado, que tem o poder e a condição e o recurso de nos justificarmos, aí a coisa muda. A nossa vida que estava sem rumo, a nossa vida que estava à deriva neste mundo, passa agora a ter um capitão, que agora passa a ter o controle de tudo. Mas olha o que está escrito, olha o que está registrado aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 24, diz assim: por isso Deus os entregou nas concupiscências do seu coração a imundícia para desonrarem entre si os seus próprios corpos. O 26. Por isso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, porque até as suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contrário à natureza. 27. E da mesma forma também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram as suas concupiscências um para com os outros, cometendo torpeza de homens com homens e mulheres, e homens com homens, e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como não aprovaram a tê-lo por certo conhecimento, e como não aprovaram e tê-los por certo conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas mentes reprovadas para fazerem coisas que não convêm. Misericórdia. Misericórdia, queridos. Misericórdia, misericórdia. Deus a todo tempo, vendo o estrago que foi feito lá no início, no Jardim do Éden, as gerações se multiplicando e se afogando a cada dia mais no lamaçal do pecado. Mas eles amaram mais os pecados do que a Deus. Mas Deus encontrou alguns que amaram mais a Ele do que o pecado. Isso é muito importante. Eu estou aqui para dizer para você, não se deixe ser levado pela tua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Lembra lá quando Jesus estava sendo entregue a Pilatos para ser crucificado? O povo não sabe o que é bom. O povo não sabe o que quer. Nós vemos o povo gritando, nós vemos Pilatos lavando as suas mãos e dizendo: olha, eu lavo as minhas mãos sobre a acusação deste homem é inocente, eu não vejo pecado neste homem, mas que caia sobre vocês a culpa. E muitos gritaram: que caia sobre nós, prende a Jesus e solta Barrabás. E assim aconteceu. A vontade do povo foi prender o Salvador e soltar um ladrão que já estava condenado pelos seus pecados. O povo não sabe o que quer. Que possamos estar orando para com que Deus Ele venha nos direcionar, para que possamos ter vitória em nossas vidas e agradar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, pecadores, porque aquele que se arrepende alcança misericórdia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vai ver Jesus Cristo naquela agonia, ali na cruz, ali pregado, ele fala: Pai, todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus venha ter misericórdia de mim e de você. E que possamos juntos entendermos, meditarmos que não existe nada de bom em nossa vontade. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja uma verdade na minha vida, na tua vida, essa oração do Pai Nosso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu estou aqui no quarto de guerra. É o quarto onde eu me confronto, onde eu sou confrontado com a palavra de Deus. E gosto de compartilhar com você também. Que Deus possa falar mais forte ao teu coração. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.